Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live de 4h30 da madrugada, 4h31, é agora aqui no meu relógio. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família, a sua casa, que você seja abençoado nesse dia, que esse dia seja um dia de vitória, um dia muito, muito abençoado pelo Senhor na sua vida. Eu vou ler aqui hoje Mateus capítulo 22, versículo 34. O maior mandamento. Sabia que nós temos o mandamento do Pai? Que o Pai nos ama e nós somos filhos dele e ele deixou o mandamento para nós. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova. Com esta pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos se procede toda a lei. Então, meus queridos, Jesus está nos ensinando qual é o mandamento do Pai. Jesus está nos ensinando que nós, seres humanos, ame ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, o que aqui Jesus está nos ensinando? Que o nosso coração, que a nossa alma, que são os nossos sentimentos, e o nosso entendimento seja do Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso que quando a gente acorda, logo lá na cama mesmo, nós precisamos falar com o Pai. Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Quando você fala isso, você já está agradecendo ao Pai. O Pai recebe isso porque eu aprendi que é um portal que se abre diante da eternidade. Quando você agradece ao Pai e pede para que o Espírito dele dirija o seu espírito, para que o Espírito guia a alma e a alma governe sobre todas as coisas da terra e o corpo obedeça, desfrute do melhor desta terra. Então, meus amados, este é o primeiro mandamento. E o segundo,
Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei. Então, com esses 2 mandamentos, você já cumpriu toda a lei. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse mandamento, meus queridos, esse mandamento não é penoso, não é pesado, de forma nenhuma. Porque quando você ama o Pai acima de todas as coisas, você fica em paz, você é feliz. Ainda que você erre, que você ainda está no corpo sujeito a falhar, Deus te guardará de todo mal, guardará o seu coração, guardará a sua vida. E ao próximo como a si mesmo, por quê? Porque se a gente não quer o mal para o nosso próximo, a gente não quer o mal para a gente mesmo. Se eu cuido de mim, cuido do meu corpo, cuido da minha vida, eu também vou amar o meu próximo e não vou fazer mal para o meu próximo. Não vou defraudar o meu próximo. Não vou, meus queridos, de forma nenhuma. E aqui no versículo 41, que está escrito aqui, o Cristo é Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? Respondeu eles. Ele lhe disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Vejam só, ninguém se atreveu mais a fazer perguntas para Jesus. Ninguém. Amanhã, permitindo o Senhor, eu vou começar a ler o capítulo 23 de Mateus. E eu gostaria de convidar vocês para estar fazendo 21 dias com o Dr. Adonis Carnevale, lá no canal do Instagram e do YouTube dele. Os códigos, ele está fazendo 21 dias dos códigos da alta performance. Queridos, nós precisamos aprender com aqueles que já sabem, com aqueles que já foram lá e já venceu, com aqueles que já aprendeu a ter uma alta performance. Olha o que eu escrevi ontem na aula dele, porque a aula dele começa às 5h57 da manhã. Ó, se você está precisando de dinheiro, você deve doar dinheiro. Olha o que a gente aprende. O oxigênio não te falta, ele é abundante. Por quê? Porque o oxigênio que você tem dentro de você, ele não te falta, ele é abundante. Então você não fica aprendendo, falando assim, eu preciso de oxigênio. Eu estou tendo falta de oxigênio. Jamais.
Porque o oxigênio que nós temos dentro de nós é abundante. Então, se o dinheiro estiver faltando, nós precisamos doar dinheiro. Doar dinheiro. Acredita que ontem, ao ouvir esta palestra, eu já comecei a colocar em prática aquilo que ele estava me ensinando. E depois ele fala assim que o oxigênio não te falta, ele é abundante. O mecanismo da abundância é doar. Chegou a hora de doar. Chegou a hora de nós começarmos a doar aquilo que nos está faltando muitas vezes. Por quê? Porque se a gente fica assim, ai, tá me faltando dinheiro. Ai, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para aquilo outro. Então, o que está te faltando? É o dinheiro. Então, o que está apegado a você? O dinheiro. Às vezes você acorda ali pensando, ah, eu tenho que pagar conta. Ah, eu tenho que pagar o aluguel. Ah, tem que fazer compra, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Então, ontem, o Dr. Adonis, um cientista, neurocientista, ele é fisiologista, ele está nos ensinando que a abundância que Deus tem para nós. Bom dia, Ed, na paz do Senhor Jesus, amada. Tudo bem por aí? Espero que sim, minha querida. Que Deus abençoe o seu dia. Então, ele fala que nós precisamos, ele está nos ensinando que nós precisamos doar aquilo que nos está faltando. Por quê? Porque quando você doa, você coloca no seu cérebro que aquilo lá está abundante na sua vida, porque você está doando. E você vai mudando o quê? Os seus drivers mentais que existem dentro do seu cérebro. Louvado seja Deus, aleluia. Desculpa aí, gente. Que Deus abençoe o nosso dia. Então, amados, ele está nos ensinando esses 21 dias. Hoje vai ser o segundo dia, 5h57 da manhã. Dr. Adonis Carnervale, ensinando o que nós precisamos fazer para ter uma alta performance, para que a gente possa dominar sobre todas as coisas na Terra, para que a gente possa viver dias melhores na Terra. Ele ali conta a história dele, que a vida que ele está vivendo hoje, lá atrás, era uma vida horrível. Ele passava até mesmo fome, esse doutor. Então, ele nos ensina, gente, a viver um dia extraordinário, todos os dias. Então, eu estou aqui, sabe o quê? Falando para vocês aquilo que está me ajudando eu a manter uma vida saudável no espírito, na alma e no corpo. E a neurocientista, a neurociência fala para nós que os nossos drivers mentais que nós temos no nosso cérebro, muitas vezes são os drivers mentais do quê? Da crença militante. Às vezes as pessoas falaram para nós assim, dinheiro é sujo. Olha, às vezes quando você era criança, seu pai falava assim, nós não temos dinheiro para nada. Cuidado com o dinheiro, menino, o dinheiro é sujo. Olha, guarda esse dinheiro, vai pôr esse dinheiro no lugar dele, porque não pode ficar com o dinheiro na mão. Então, muitas vezes, aquilo lá criou uma crença dentro de nós que a gente não consegue ficar com o dinheiro na nossa mão, na nossa carteira. O dinheiro vai acabando rápido. Então, a primícia do universo é doar. Temos que treinar a doação, porque quem treina, reina.
Se nós treinamos doar reais para as pessoas, o nosso cérebro vai entender que o quê? Que aquilo lá não está nos fazendo falta. Que nós não temos falta, não. E olha o que eu aprendi domingo lá juntamente também com os meus irmãos, através da pregação da palavra. Que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso pastor, então nada vai nos faltar. Então nós temos que treinar o nosso cérebro. O código da abundância está no transbordo. Quando você transborda na vida daquelas pessoas que estão te ensinando a palavra, ou daquelas pessoas que estão à sua volta, quando Deus toca no seu coração, olha, deposita tanto para fulano que ele está ali, né, precisando. Deposita ali um Pix ali para a pessoa tomar um café da manhã. Olha, sabe, nós fazendo isso, a gente está doando para a pessoa que está ali nos ensinando. A gente está ali doando para as outras pessoas aquilo que está abundante na nossa vida. Se eu estou hoje aqui, né, nessa live de madrugada, é porque o Senhor me deu abundância na palavra dele. Eu estou passando a palavra dele para nós. Olha para você ver, o código da abundância está no transbordo. Nós precisamos transbordar na terra, deixar as águas fluírem através de nós. A prosperidade, ela é natural. Sabe o que é resistência na nossa vida? A escassez, a miséria, a falta. É uma resistência que nós temos em nós, que nós precisamos o quê? Tratar ele, tratar isso em nós. Se alguém passar perto de você, por exemplo, vem um mendigo e fala, você tem R$1 para me dar? Se você tiver ali na hora, doa mesmo. Não tem problema você doar, não. Por quê? Porque você vai estar o quê? Transbordando na vida da pessoa. Mas você só doa se o Senhor tocar no seu coração. Porque aqui comigo aconteceu, aqui em Pedregulho, onde eu moro, né, na praça, eu fui ali na lotérica, aí uma mendiga começou a me pedir, se sobrar R$1, você me dá? Aí eu cheguei perto dela e falei, por que você está precisando de R$1? Ela disse assim, para eu inteirar, para mim comprar droga. Aí eu falei, amiga, para a droga eu não posso te dar dinheiro, porque a droga, ela vai atrofiar os teus neurônios. E você, amiga, não vai ter condição de fazer o que tem que ser feito na terra. Então eu não posso doar. Ai, amiga, mas por favor, me doa. Por favor, me ajude. Ela estava ali desesperada por causa do vício que ela tinha. Aí eu falei, amiga, eu não posso doar para você comprar droga, mas eu posso doar um alimento para você. O que você quer comer? Ah, então você pode comprar um marmitex para mim? Eu falei assim, posso? Ah, mas não vai naquele restaurante lá não, que aquela pessoa lá é isso, aquilo. Vai naquele outro restaurante lá, que eu acho que ela gostava da comida do outro restaurante, né? Eu falei assim, eu vou lá comprar a marmita para você, tá bom? Aí ela pegou e falou assim, compra pro meu companheiro também. Aí eu fui lá e comprei a marmitex para ela. Aí quando eu cheguei lá na praça, estavam os dois ali sentados na mesa da praça para comer a comida. E ali eu sentei com eles à mesa e comecei a falar do amor de Deus, do propósito de Deus, da abundância que Deus tem para eles também na terra. Como que Deus é bom. Comecei a falar ali com eles, ela me abraçava, ela chorava, eu fiquei com o cheiro dela na minha roupa aquele dia. Então, amados, nós precisamos transbordar aquilo que Deus colocou em nós. E ali eu fiquei transbordando, ela disse assim, come com a gente? Eu falei assim, como? Peguei um pedacinho de carne ali da marmitex dela, coloquei na minha boca, comecei a comer ali com ela, mas aí eu só comi aquele pedacinho, né, de carne.
Então, amados, e fiquei ali falando com eles, junto ali com ele, com ela. No final ele estava chorando, ela estava chorando. Eles estavam precisando de uma conversa. Eles estavam ali precisando de alguém que falasse do amor do Pai para eles, de escutar eles também um pouquinho. Então, amados, nós precisamos transbordar na vida das pessoas. A prosperidade é natural. A escassez é resistência. Temos que plantar para colher. Se nós não plantarmos, por exemplo, se está faltando em nós, nós precisamos plantar. Está faltando amor? Você precisa plantar amor. Está faltando comunhão? Você precisa ter comunhão com as pessoas. O que estiver faltando em você, você tem que começar a doar. A doar. Não doa tudo aquilo que você tem, mas doa o que você puder. Por exemplo, às vezes o seu guarda-roupa está cheio de roupa ali que você nem usa. Separe as suas roupas ali que você não usa e doa. Separa ali os alimentos que tem dentro da sua casa, vai lá e doa para alguém, não deixe perder, porque muitas vezes perde alimentos na nossa casa. Perde alimentos na nossa casa e nós podemos doar para as pessoas. Temos que plantar para colher, precisamos plantar a semente. Qual semente você vai plantar hoje? Qual a semente que você quer colher amanhã? Então você precisa plantar hoje. Precisa começar a plantar hoje a semente. Ainda que depois você tenha o quê? Uma prova daquela semente que você plantou. Porque muitas vezes a gente tem uma prova da semente que nós plantamos para ver aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas coisas ou se está em Deus. Que é hoje que eu li, né, o que é o mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Então, nós precisamos plantar a semente. A semente precisa ser pressionada para ela crescer. Então, quanto mais você planta semente, vai ali regando aquela semente, ela é pressionada para crescer. Quando você planta a semente na terra, você joga a terra por cima da semente e depois você vai aguando aquela semente, né? Você vai ali cuidando da semente para a semente crescer. E ela se posiciona depois para crescer a semente e ela sabe o que a semente carrega dentro dela? Por exemplo, quando você planta uma semente, ela não carrega só o fruto dentro dela, ela carrega uma árvore, ela carrega uma floresta. Por quê, meus amigos? Porque a semente, ela multiplica. O que você retém não multiplica, mas o que você planta, você colhe. Precisamos semear também para nós mesmos e para as pessoas. Precisamos semear em nós o que dá frutos, que é o conhecimento. O que você precisa semear em você é o conhecimento. Você precisa conhecer. O conhecimento, transbordar para fora e semear para dentro. A gente transborda para fora e semeia para nós, dentro de nós, para que o nosso cérebro possa entender tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes o que plantaram em nós? Crenças militantes. De que se a gente doar, vai faltar. Não doa não, guarda para amanhã. E o que a palavra do Senhor fala? Que basta o mal de cada dia. Quando os israelitas ali foram no deserto, quando Deus mandava o maná, Ele não mandava o maná para o dia? Então, Deus mandava o maná para aquele dia. Aí lá teve algumas pessoas que colheram a mais.
colheram muito mais e deixaram na sua cabana. E no outro dia, sabe o que tinha lá? Bicho. Tinha bicho. Meus queridos, minhas queridas, não fique retendo o que você tem na sua mão. Transborde na vida do outro, porque o amanhã a gente nem sabe o que vai acontecer o amanhã. E o amanhã Deus proverá. Deus proverá, porque Deus é o nosso pastor. Nada nos faltará. Precisamos semear em nós em conhecimento. Por que eu estou estudando sobre mentalidade? Sobre gestão das emoções? Agora mesmo vai começar uma live 4h59 lá no canal do Pablo Marçal. Há mais de 5 anos eu estudo sobre mentalidade, sobre gestão das emoções. Já vai fazer 6 anos que eu estudo. Então eu aprendi o quê? A dominar as minhas emoções. Sabe por quê? Quando a gente não aprende sobre gestão das emoções, sobre mentalidade, qualquer coisa que venha até a gente, por exemplo, seu filho está internado, seu filho deu um infarto, aquilo lá acabava comigo. Mas depois que eu aprendi a dominar as minhas emoções, o que eu faço? Eu oro. E o que aconteceu comigo quando meu filho deu um infarto lá em Franco, Denis? Meu primeiro filho, ele deu um infarto, eu orei, apresentei ele ao Senhor e determinei a cura dele e falei, em nome de Jesus, Pai, eu tenho certeza que o Senhor está guardando o meu filho, está curando o meu filho, porque ele ainda tem o seu filhinho para cuidar dele. Ele tem a família dele, Pai. Eu confio em Ti. Eu não saí chorando pelos cantos e nem correndo para Franca atrás do meu filho. Eu confiei no Senhor porque eu tive gestão das minhas emoções. Porque antigamente eu ficava muito abalada, triste, agoniada e já ia chorar, já ia ficar ali nos pés de Jesus. Ai, Deus, tem misericórdia, não sei o quê. Não, Deus já fez, já está pronto. Jesus já nos deu vida e vida com abundância. Bom dia, Tatiana. Que o Senhor abençoe o seu dia, amada. Deus te abençoe também. Um ótimo dia para você. Então, quando eu aprendi a estudar sobre educação das emoções, quando eu aprendi a estudar, quando eu comecei a aprender sobre mentalidade, então eu comecei a ficar mais forte emocionalmente. Não é qualquer coisa que me abala mais. Não é qualquer coisa que eu fico choramingando. O meu esposo, Carlos, ele deu 2 começos de infarto aqui dentro da minha casa, de madrugada. E depois ele ainda deu um AVC. Esqueceu o lado da mão. Quando ele deu o AVC, que ele esqueceu o lado da mão, eu só orei e determinei vida na vida dele e determinei que a morte fosse embora. E quando eu ligava para todo mundo de madrugada e ninguém me atendia, ele pegou e dormiu. Eu falei para o Senhor, eu também vou dormir, Pai. Eu vou dormir. E o amanhã pertence ao Senhor. Vamos ver como ele vai acordar. Louvado seja o nome do Senhor, amadas. Aquele que estava conversando enrolado, que já tinha esquecido o braço ali, a mão já estava adormecida, acordou normalmente bem, andando bem e foi fazer o seu café. Só que eu percebi que ele ainda estava meio falando enrolado, não entendia muita coisa. Aí sim, quando foi na segunda-feira que nós fomos ao médico, acredita? Porque ele não queria ir ao médico e já tinha um médico marcado para ir na segunda, ele só queria ir na segunda. Ele foi dirigindo o carro para Pedregulho, ele foi dirigindo o carro para Franca. Por quê, amadas? Porque eu aprendi a cuidar das minhas emoções. Então nós temos uma live agora no canal do Pablo Marçal 1, lá no YouTube e no Instagram, que ele ensina muito a gente a estudar sobre mentalidade, sobre gestão das emoções. E depois tem uma Adonis Carnevale, 5h57 da manhã também. Então vamos, amados, estudar pra gente ficar o quê? Então a gente tem que transbordar para fora,
doar para as pessoas aquilo que está nos faltando muitas vezes, pegar o que nós temos e repartir com aquele que não tem, e para a gente semear para dentro de nós com conhecimento. Então, quem são meus mentores agora fora na internet? Há mais de 6 anos, quase 6 anos, o Pablo Marçal. Agora, de um tempo para cá, esse ano, eu comecei com Adonis Carnevale, sobre a neurociência, sobre a fisiologia, como a gente tem como a gente traz os nossos neurônios, como a gente age por dentro de nós, como que o nosso cognitivo fique mais alinhado, como a nossa alma precisa estar alinhada com o espírito, o nosso espírito está juntamente com a alma, porque são 3 em 1. E é isso aí, amadas. E até amanhã, assim o Senhor permitindo, às 4h30 da madrugada. Tchau, tchau, um beijo, tudo de bom e até mais. Fechando aqui meu canal. E aqui